Bem, eu vou continuar fazendo vídeo sobre o sofrimento no mundo, respondendo ao Antônio Ezequiel, que fez alguns comentários a um vídeo anterior que eu fiz. Ele diz o seguinte: de acordo com a Bíblia judaica, o Deus cristão é onipotente, onipresente, ou seja, está em todo lugar, inclusive nos locais onde uma criança está sendo brutalmente sendo maltratada. No Brasil, a cada 4 minutos, 5 crianças inocentes são brutalmente maltratadas. E de acordo com a filosofia da onipresença de Deus, ele está lá no local dos maus tratos, olhando a criança ser maltratada. E sendo ele um pai bondoso e amoroso, não faz nada para salvar as crianças das garras dos criminosos. Acreditar que esse Deus existe não é retardismo mental? Bem, não, porque por vários motivos. Deus está ali olhando a pessoa ser maltratada? Não. Deus está ali na pessoa que está sendo maltratada. Esse é um significado da paixão de Cristo, um dos significados, né? Cristo absorveu, vamos dizer assim, ele é o protótipo de todo inocente que sofre. Todo inocente que sofre está sofrendo em Cristo, e Cristo está sofrendo nele. Então, quem maltrata uma criança, maltrata Cristo. Quem maltrata um inocente, maltrata Cristo. Isso é uma resposta teológica, não é filosófica, não. Então, Deus está apenas olhando esses maus tratos de forma alguma. Deus está sofrendo junto com a criança. Eu estou falando aqui maus tratos porque me disseram que tem certas palavras que não podem ser pronunciadas no YouTube. Então, eu não estou pronunciando a palavra certa que o Ezequiel Dias, não, o Antônio Ezequiel falou. Ele está falando de crianças violentadas. Deus está na criança, sofrendo junto com a criança. O sofrimento dessa criança é participação no sofrimento de Cristo. E é por isso um sofrimento salvífico, é um sofrimento que salva. Esse pai amoroso está deixando essa criança de lado? Não. Essa criança, não por causa desse mal que está acontecendo com ela, mas esse mal que está acontecendo com ela se transforma em um bem, que é o sofrimento de Cristo, que a todos salva. E com isso essa criança está sendo salva. Não apenas a criança, as pessoas inocentes em geral, as pessoas que estão sofrendo na guerra, os inocentes que estão sendo maltratados. Os sofredores em geral participam do sofrimento de Cristo, que é um sofrimento que salva. Então Deus sofre nessas pessoas. Ele não está apenas vendo. Isso quer dizer que não é um Deus amoroso? Bem, se a criança, o ser humano um dia morre, vai para a vida eterna, tem uma vida de beatitude eterna, então, bem, onde que está o mal aí? De fato, a criança está sofrendo, tem que parar com isso, tem que parar esse sofrimento, tem que interromper esse sofrimento. Mas tendo em vista a salvação de Deus, o plano de Deus para a humanidade, eu não vejo, não me parece um retardismo mental, como você disse. Depois você coloca aqui, para que serve o Espírito Santo? O Antônio Ezequiel coloca. Para que serve o Espírito Santo? Para fazer o povo dançar, pular, fazer munganga. Eu não sei o que é munganga, não.
Ele não seria mais útil avisando a polícia onde estão acontecendo crimes? Bem, pode até ser ele que avisa a polícia e nós não estamos sabendo, né? Mas a função do Espírito Santo não é avisar a polícia, não, é santificar a alma. O Espírito Santo que tem como função fazer povo pular, fazer povo cantar, fazer policial encontrar criminoso, isso não é um Espírito Santo muito interessante, não. O Espírito Santo, ele santifica a alma. Espírito quer dizer que movimento, é aquilo que movimenta a pessoa, né? Se aquilo que movimenta a pessoa é algo bom, nós dizemos, a pessoa está sendo movida pelo Espírito Santo. E com isso está se santificando. Bem, essa pergunta sua eu não vejo muito sentido. Se seria melhor lhe avisar a polícia. Aí você está partindo do pressuposto que o Espírito Santo é Deus, que Deus seria uma central de informação de crimes. Deus não é uma central de informação de crimes, né? Se você vê um crime acontecendo, você liga para a polícia e eles tomam uma providência. Liga para a emergência. Deus não é um grande... Qual que é o telefone para a emergência? 191? Deus não é um grande canal de emergência para você ficar ligando para ele falando assim, olha, Deus, está acontecendo um crime aqui. Em Deus não é bem isso. O que não justifica a violência que está sendo cometida. Mas existe uma diferença entre a violência, entre o sofrimento que é provocado por causas naturais e o sofrimento provocado pelo ser humano. O ser humano não é um robô, ele tem livre-arbítrio. Então, essa pessoa que está maltratando uma criança está maltratando o próprio Cristo. E eu aconselho ela a não fazer isso, porque vai ser pior para ela. No fim das contas, vai ser pior para ela. Agora, bem, é isso. E aqui está dizendo, os conteúdos dos ateus são baseados em fundamento e fundamentados na ciência, na razão, na lógica. Já o conteúdo dos religiosos são baseados em achismos e besterol da mente. Bem, isso aí é um erro, né? Nós temos vários tipos de ateísmo, então fica muito difícil falar assim, os argumentos dos ateus, né? De quais ateus, de quais canais do YouTube que você está dizendo. E o ateu, quando fala assim que o ateísmo é baseado na razão, baseado na ciência, isso é fantasia. Isso é fantasia, não é nada. Você acha que ateu entende alguma coisa de ciência? Você acha que ateu entende alguma coisa de física? Geralmente o ateu fala do Big Bang, da física quântica, das neurociências, das descobertas das neurociências, da astrofísica e coisas do gênero. Mas você acha que eles entendem mesmo desses assuntos? Claro que não. Só quem trabalha nessa área como cientista profissional é que entende desse assunto. Não tem como entender de ciência lendo livros de divulgação científica, isso não existe, não. Para compreender bem uma ciência, você tem que ser formado naquela área e ficar pesquisando aquela área por 20 anos, no mínimo. Para compreender bem a astrofísica, você tem que conhecer matemática avançada. Para entender bem física quântica, tem que conhecer matemática avançada. Para entender da teoria da evolução, tem que entender muito de genética e de uma série de outras ciências auxiliares, tem que entender muito e fazer pesquisa naquela área por muito tempo. Então, os ateus não entendem nada de ciência, não. Você está muito enganado com isso. O que eles têm é uma informação sobre a ciência, uma informação baseada em livros de divulgação popular, ou baseados em livros didáticos. Essa informação é insuficiente, muito insuficiente. Então, eles não estão se baseando em ciência coisíssima nenhuma.
Estou imaginando naquilo que eles pensam que a ciência é. E baseado na lógica, às vezes sim, às vezes não. Agora, achar que o religioso também não está baseado, não está nem aí para a ciência, também é besteira. A quantidade de religioso que faz ciência, a quantidade de religioso que faz ciência recebeu o prêmio Nobel. E eu sou religioso, não tenho nada contra a ciência, já fiz pesquisa científica, não tem problema nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma não anula a outra. E o raciocínio baseado na razão é a mesma coisa. Agora, você dizer que filosofia e teologia é achismo, aí você está bem enganado, né? Aí você está contra até a própria ciência, tá contra a própria razão. Né? Que quem estuda esse assunto pode até falar assim, se esse negócio aí está errado, mas pensar que é apenas um achismo, bem, aí é um erro da sua parte. Bem, então é isso. Fica aí essa resposta para o Antônio Ezequiel. Acho que não vai ficar satisfeito com a resposta, não, mas fica aí assim mesmo. Porque, mais uma vez, quem sofre quer parar de sofrer. E é isso. E não está querendo uma explicação.